Eu já estou há um tempo tentando gravar esse vídeo, mas coisas do universo não querem que eu grave ele. Porém, eu vou passar por cima do universo e vou gravar esse vídeo. A Substância é um filme que, quando eu terminei de assistir, eu parei por alguns segundos e simplesmente disse: que porra foi essa que eu assisti? Eu vou dar o resumo completo do filme, vamos ser avisados que ele já tem um spoiler, e no final eu vou dar a minha opinião bem mais elaborada do que ao redor desse vídeo. Então vamos lá. A Substância é um filme que lançou esse ano, em 2024. Ele tem como presença muito grande a pressão estética no universo feminino e muito mais elaborado na pressão estética dentro do cinema, dentro do entretenimento no geral, e como a idade pode ser um grande fator para que você não tenha mais trabalhos na sua carreira, né, no meio do entretenimento. Ganhador como melhor roteiro no Festival de Cannes e tendo um elenco de peso, vamos pro resumo da história. A história começa com alguns trabalhadores fazendo uma calçada da fama com o nome de Elizabeth Sparkle. Ao redor do tempo, a gente percebe que a própria estrela, ela acaba não vingando, vamos dizer assim, ela vai quebrando com o tempo, simbolizando também a protagonista do filme, que a gente não conhece ainda, que com o tempo também, como ela era muito bonita e ilustre, ela também acaba ficando manchada e quebrada, simbolizando também as rugas e, né, a idade no geral, como a estrela que com o tempo ela vai se desgastando. E que, por sinal, a própria Elizabeth Sparkle aparece na estreia da calçada da fama dela, que tá todo mundo lá aplaudindo ela e curtindo o momento, querendo a atenção dela, e até certo momento parece que ela gosta disso, que ela gosta da atenção do público, e todo o público está aplaudindo e lançando boas vibrações para ela. Assim, é nos apresentado a nossa protagonista Elizabeth Sparkle, que é agora uma apresentadora de TV para um programa de ginástica. E como o programa dela já tá prestes ao fim, ela se despede do bordão original dela e bem característico. Quando ela tá saindo do estúdio de gravação, tá todo mundo lá parabenizando ela, porque seria o aniversário dela e ela estaria fazendo 50 anos de idade. Enquanto ela anda pelo corredor, ela vê que o banheiro feminino tá interditado, então ela vai no banheiro masculino e entra o executivo, o diretor da emissora, o dono de tudo. Ele tá numa ligação e fala que eles vão demitir a Elizabeth porque ela está muito velha. Ele fala coisas muito grosseiras, realmente, falando da idade dela, e ele até não sabe como ela aguentou tanto tempo assim no meio da indústria. E é claro que ele está planejando que tenha uma mulher mais jovem e bonita para ficar no lugar dela. Elizabeth sai do banheiro e ficou em baque depois de tudo o que ela escutou, e ela fica simplesmente em choque depois de tudo que ela escutou, sabendo que ela agora tá velha, e ela fica se olhando e percebendo que agora ela não é mais a mulher que ela era antes, não é mais tão jovem como ela era. E enquanto ela tá dirigindo, ela percebe que tem um outdoor, e nesse outdoor estão tirando a propaganda que tem o rosto dela, e ela se distrai e sofre um acidente. Lá no hospital, ela conhece um enfermeiro que examina as costas dela e fala que ela é perfeita pra algo, e quando ela vê no bolso dela, tem um pendrive escrito A Substância e uma cartinha escrito: isso mudou a minha vida. Mas logo depois ela pensa, tipo, deve ter alguma coisa ali, mas ela é cortada por um rapaz que conheceu ela antigamente e fala como ela tá linda como sempre, e até dá o número dele pra ela e chama ela pra sair. Ela não trata ele de uma maneira rude, só que de fato ela está meio baqueada com todas as coisas que ela passou no dia, então não dá tanta atenção pra ele como normalmente ela daria, mas também não dá pra saber se ela daria tanta atenção pra ele naquele momento, sendo que a gente só conhece a perspectiva dela, que ela está mal agora, é um dia de merda pra ela. Quando ela chega em casa, ela coloca o pendrive na televisão e passa o anúncio da Substância, que fala que com a tecnologia de DNA deles, eles podem fazer que você fique muito melhor e melhorado, a melhor versão de você, mais bonito, mais incrível, enfim, todas as partes positivas que você acha que é negativa sobre você. Ela acha isso um absurdo, pega esse pendrive e joga no lixo. Nesse mesmo dia, à noite, ela vai pra um bar se embebedar de martini, o que eu acho super chique, alguém querer se embebedar com um martini. Normalmente, pessoas que eu conheço quando querem se embebedar, quando tem algum problema pessoal, é literalmente cachaça pura. Isso é extremamente específico, mas como eu falei, foi coisas que aconteceram na vida dos meus amigos.
Mas quando ela chega em casa, ela já tá meio bêbada, ela percebe todas as coisas que ela já ganhou na vida com sua carreira. Poxa, ela foi uma ganhadora do Oscar, tem uma bola de neve, literalmente com uma estatuazinha dela no dia que ela ganhou a estátua da fama. Que estátua? A estrela da fama. Então, pra ela, foi um grande baque aquele dia. Então, ela pega a bola de neve e joga bem no rosto dela. Uma imagem, né? Um quadro do rosto dela. E eu acho que depois de tudo isso, né? Por ela ter tacado o globo de neve, né, no rosto dela e tudo mais, é que simboliza exatamente isso, que nada disso vai voltar. É um tempo que nada vai voltar ao normal mais. Não é mais quem ela é. Ela não é mais essa pessoa tão jovem e tão requisitada como ela era antes. A indústria não liga mais pra ela, justamente pela idade agora que ela tem. E ela percebe isso, e ela meio que entende isso. Então, meio que não faz mais sentido ela ter tantas memórias do passado que a deixam mal. E é por isso que ela deve ter quebrado. Mas também, talvez pela raiva de ter envelhecido, deve ter jogado o globo de neve no rosto dela. Então, novamente, ela pega o pendrive do lixo e liga pra empresa da substância. E assim começa a nossa saga. Eles pedem o endereço dela, e eles dão o endereço deles pra ela, eles trocam endereços, e no dia seguinte aparece uma carta. Nessa carta tem somente um número, e com esse número ela vai até esse endereço, o que é um lugar super tenebroso. Não seria um lugar que eu iria, eu correria, porque tem cara de ser um sequestro ou, como que fala? Roubo de órgãos? É isso que fala? Furto de órgãos? Ah, vocês estão entendendo o que é. É um lugar muito tenebroso que ela teve muita coragem pra ir. Sinceramente, ela tava bem desesperada. Desesperada. Não tô boa pro português hoje não, hein? E com o cartão, ela consegue abrir uma garagem. Ela entra lá e tudo lá é muito branco, é desconfortavelmente branco. Então, ela pega essa caixa e traz pra casa. Nessa caixa tem o kit da substância e todos os passos que ela deve seguir para que nada dê errado. O primeiro passo é ativar o produto e no frasco tá escrito especificamente que só pode usar apenas uma vez e depois descartar. Depois, estabilizar uma vez por dia e trocar a cada 7 dias, sem exceção. E também tem um cartão escrito: lembre-se, vocês são uma só. Ela vai até o banheiro e a coisa mais horrorosa de todo esse filme, sem contar todo o body horror que aconteceu nesse filme todo, é o fato desse banheiro ser novamente desconfortavelmente branco. Isso me incomoda um tiquinho, não vou mentir não. Por que alguém teria um banheiro tão branco? Coisa esquisita. E ela toma a ativação. E é neste momento que eu tive tanto desconforto, meu Deus, porque eu achei que as costas dela iam explodir, ela ia morrer. Aí acabou o filme. E é meio loucura pensar que ela ia explodir, porque senão ia não ter filme, né? O olho dela, tipo, literalmente duplicando. E isso sim deu um desconfortozinho, sim. Essa cena toda, na verdade, deu um certo desconforto. Mas, no geral, deu tudo certo e temos uma nova personagem chamada Sue, que sai de dentro da Elizabeth. Tendo o mesmo DNA e, teoricamente, ela é a Elizabeth. Agora, com a Sue, ela se olha no espelho e ela percebe quão linda e belíssima que ela é. Ela olha pra Elizabeth no chão, jogada, e sutura as costas dela e dá comida pra Elizabeth, porque a Elizabeth vai ficar desmaiada num período de 7 dias. E, consequentemente, nesses 7 dias que a Elizabeth estiver acordada, a Sue vai estar dormindo. Elas não vão estar acordadas simultaneamente no mesmo espaço. Então, confirma mais essa coisa de cada uma é uma só, né? Tipo, as duas são uma versão da Elizabeth, porque a Elizabeth é a matriz, como eles dizem. No dia seguinte, a Sue, ela passa muito mal. Então ela pega o estabilizador, que basicamente ela pega um líquido que está na coluna da Elizabeth e colocar no corpo. Eu pensei bastante quando eu tava assistindo esse filme em diabetes, mas eu acho que é porque é bem parecido como as pessoas tomam remédio pra diabetes, e acho que é por isso que eu correlacionei as duas coisas. Mas é como se a Sue tivesse, de fato, diabetes. Ela precisa se estabilizar com o líquido da Elizabeth. Então ela tem que fazer isso uma vez por dia, por uma semana que a Sue estiver acordada. Durante a semana, a Sue vê no jornal que estão procurando uma nova moça para ficar no lugar da Elizabeth, como a gente tinha comentado, que ela fazia um programa,
né, de exercícios. E a Sue vai fazer o teste e, obviamente, ela passa, porque no final das contas, eles queriam a Elizabeth mais jovem. O problema da Elizabeth não era que ela era ruim, muito pelo contrário, ela era velha. Então agora que a gente tem uma versão mais nova da Elizabeth, é óbvio que é ela que eles iam escolher. Porque eles queriam, de fato, a Elizabeth mais nova. O diretor ama ela é jovem, ela é bonita, ela é inocente, sabe? Pros olhos das pessoas, pelo menos. Isso também acaba acarretando na própria Sue, que enquanto ela tá fazendo o programa, e eu até esqueci de comentar que ela tem uma folga de uma semana, que é essa folga em que a Elizabeth está no controle, né? Que a Elizabeth está acordada e a Sue está dormindo. Então uma semana ela trabalha, outra semana ela não trabalha. Isso reflete muito também na Sue, como tudo é muito mágico pra ela, tudo é muito novo, tudo é incrível, como ela é jovem e poderosa, o poder de ser jovem. Eu acho que o filme fala muito sobre isso também, o poder de ser jovem. Trocou a semana e agora é a Elizabeth que está acordada. Ela vai até a emissora buscar as coisas dela, pelo fato de ela ter sido demitida. E o diretor, ele já tá com a caixa na mão. Ele não é muito cordial, pra ser bem sincera. Parece a sensação que ele só quer largar ela logo, deixar ela de canto, não quer mais saber dela. Ele fala que a equipe economizou dinheiro pra comprar um presente pra ela. E quando ela vai ver, é só um livro de culinária. Cara, que coisa ridícula. De verdade. O cara é rico. Todo mundo da equipe, cara, um livro de culinária, é sério. Ai, mas tá bom, né? Em algum lugar, em algum momento da vida, alguém deve gostar desse presente. Em algum lugar. Aí ela planeja a semana pra saber quem tá no controle da semana, se é a Sue ou a Elizabeth. E agora a gente tá novamente com a perspectiva da Sue. A Sue, no começo da semana, ela constrói. Sim, ela constrói uma parede escondida, que é tipo um quarto, pra que não deixasse a Elizabeth lá jogada no banheiro todas as vezes. O que eu achei muito engraçado, porque, sinceramente, como que ela tem tanto conhecimento de arquitetura e engenharia? O filme não explica, mas não tem problema não explicar, é só tipo, quê? Mas ficou bem legal. Ficou realmente bem usável, bem útil. Depois disso, ela vai pra gravação do programa dela. E a safada tem a sem-vergonhice de dar o tchau do mesmo jeito que a Elizabeth dava tchau. Nada original, essa safada. Mas bem que faz sentido, porque elas são uma só, né? Elas são a mesma pessoa. Mas não... Entendeu? Não sei se você entendeu. Eu tô brava por motivos... Ah, ela é uma safada ridícula. Eu não gosto da Sue. Eu não gosto da Sue, então tudo que eu puder pra encher o saco dessa piranha, eu vou encher. Pelo menos criticar. Fique dito. No meio da noite, a Sue leva um rapaz pra fazerem sapecagens. Ela passa muito mal porque ela precisa do estabilizador. Sendo que, na verdade, era o dia pra elas trocarem. Só que ela não troca essa safada. Ela não cumpre as regras. É isso que me deixa puta com a Sue. Ela não cumpre as regras. Era para as duas trocarem. Ela não troca. Por uma hora a mais, ela pega o líquido da Elizabeth, faz essa pecagem que ela tem que fazer com o rapaz e troca. Quando a Elizabeth troca no dia seguinte, a Elizabeth está acordada, ela vê que um do dedo dela está podre, feio, horrendo. O que ela já tinha problemas de autoestima, agora ela tem muito mais. Elizabeth, totalmente desesperada, ela liga para a empresa da substância. Eles falam que não tem muita coisa o que fazer e para evitar que tenha mais problemas piores, as duas têm que começar a ter uma harmonia com uma outra. Só que ao redor do filme não é isso que vai acontecer, porque senão não seria terror, né? E eles ainda falam, se uma perder, a outra também perde. O que faz muito sentido, porque a Sue, ela depende da Elizabeth pra viver, por causa do estabilizador. E a Elizabeth precisa da Sue, porque ela precisa de que uma versão mais nova e bonita dela esteja presente e que ainda tenha os holofotes. Eu assisti um outro filme chamado Bingo, o Rei das Manhãs, vocês devem conhecer, e ele é muito bom o filme, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas sim sobre a mãe do Bingo, que ela fala uma frase que pra mim faz muito sentido com a substância, que algumas pessoas são formigas, outras são cigarras, mas nós somos mariposas, não vivemos sem a luz. E eu acho exatamente isso que a Elizabeth passa, sabe? Não importa se é realmente ela que tá na frente dos holofotes,
Mas se existe alguma versão dela que está na frente dos holofotes, já é meio que o suficiente pra ela. Pra ela, é importante que uma versão dela esteja na frente das câmeras e dos holofotes, como uma mariposa na frente da luz, que é isso o que a Elizabeth quer. E no caso, a Sue só precisa da Elizabeth que tenha mais líquidos para que ela possa sobreviver. E novamente, nessa semana, a Elizabeth vai buscar o Kit, que ela sente que ela tá sendo meio observada e alguém tá indo atrás dela, e ela corre até uma lanchonete e ela conhece um velho e ele fala umas coisas bem esquisitas pra ela, tipo, ela já te sugou ainda? Ou ela ainda tá começando a te usar? E começa a falar coisas também, tipo, às vezes a gente começa realmente a duvidar se nós realmente precisamos, né, viver, se temos valor, porque basicamente existem versões melhores deles andando e transitando por aí. E aí percebe que o velhinho, ele é um usuário da substância e que o enfermeiro era ele. Então, quando a Elizabeth ela volta pra casa, ela fica refletindo bastante se ela tá deixando de existir de alguma forma e que a Sue, ela tá consumindo ela por dentro. Então, ela manda uma mensagem pra aquele rapaz lá no começo que tinha dado um número pra ela e chama ele pra sair. E eu fiquei tão feliz nesse momento que ela chama ele pra sair, porque ela precisava disso. Do mesmo jeito que a Sue tá vivendo uma vida, a Elizabeth também precisa viver uma vida, sabe? Só que tudo isso, bacalha, é uma cena, são um conjunto de cenas muito desconfortáveis e que me deu bastante ansiedade, foi porque ela vive muito na sombra da Sue. Então tem um outdoor enorme da Sue ali, e ela não é igual a Sue não é a Elizabeth de certa forma, então ela se vê muito na Sue. E é claro que as duas são a mesma pessoa, mas ela não consegue se imaginar bonita ou desejável. Então ela se entope tanto de maquiagem que chega a um tempo que ela não nem aguenta mais se olhar no espelho. Ela entra numa depressão profunda e ela não consegue nem mais sair de casa e se prende à comida, deixando o rapaz no bolo. Alguém que poderia deixar ela super feliz e talvez tiverem um relacionamento bom e saudável e que a ame de verdade, mas ela desiste disso tudo, porque ela não acha que ela é merecedora disso. Ela nem acha que ela é bonita, sabe? Ela se acha vulgar de uma certa forma, como se nada tá levantado, se é que você me entende. Então ela esconde o decote. O rosto dela agora tem rugas e tem linhas de expressões. E ela tenta esconder isso com maquiagem, mas não dá certo. E até que é o momento que ela surta e não vai pra lugar nenhum, se apagando do mundo. Ela se prende tanto na comida que ela faz uma bagunça gigantesca. E a Sue, quando ela acorda, ela vê aquela bagunça e fica completamente maluca e muito puta com a Elizabeth. E ela liga pra substância e fala que aquilo não tá dando certo e que a Elizabeth é uma folgada. A equipe da substância fala que não existe ela, elas são uma só. As duas são a mesma coisa, a mesma pessoa no caso. Então que as duas têm que arrumar alguma forma de se harmonizar uma com a outra para que dê certo. Aí a Sue simplesmente desliga o telefone, porque ela acha que ela tá trabalhando e ela tá dando alguma coisa pra casa ou alguma coisa relacionada a isso. Tipo, ela trabalha muito, ela é o desejo de todos. E a Elizabeth, agora que ela tá presa na depressão e não se ama e não se aceita, ela acabou odiando a Elizabeth. Porque faz todo sentido, porque como elas são a mesma pessoa, faz sentido as duas odiarem a Elizabeth. Porque a Elizabeth se odeia. E faz sentido, porque aí a Sue começa a odiar a Elizabeth também. A galera da imprensa e tudo mais que trabalham com ela falam que o diretor quer falar com a Sue, e quando a Sue vai lá pra conversar com ele, ele fala que eles são recordes de audiência e que ele quer mais dela, e ela fica super feliz com isso, e também que ela vai apresentar o programa de ano novo da imprensa, né, da emissora, o que é uma coisa super grande. Então a Sue meio que se ofusca a isso. Então, como a Sue também é uma mariposa, ela ama a luz, mas chega um momento que ela se ofusca bastante. A visão dela quando tem um holofote gigantesco no seu olho. Então ela acaba a desrespeitar as regras muito mais. Sempre tem alguma desculpa. Ela é a capa de uma revista, ela vai fazer alguma coisa super pica, e ela sempre acaba postergando e postergando e postergando para que elas troquem, e até o momento que quando elas trocam, a Elizabeth, ela se olha no espelho, ela se vê um monstro. Elizabeth, ela tá completamente velha, muito, muito velha. Agora tá com problemas de andar, ela tem vários
vários e vários problemas agora, porque a Sue, ela tá tirando toda a jovialidade que restava da Elizabeth. E vamos ser sinceros, a Elizabeth nem era uma pessoa feia, né? Era uma pessoa de 50 anos que é considerado velha. Uma pessoa de 50 anos é uma pessoa que devia ser considerada velha. Ela era uma mulher bem, bem bonita. Mas que pena que a Elizabeth não se via assim. E a Sue, não aceitando as regras, acabou, né, tirando toda a energia que restava da Elizabeth. Passa na TV uma entrevista entre a Sue e um entrevistador de um programa talk show. E a Elizabeth, ela tá assistindo aquilo, e a Elizabeth ouve e ela vê que a Sue, ela tava falando mal da Elizabeth, falando que ela é inadequada e várias coisas negativas. E a Elizabeth fica virada no capeta, ela faz um inferno dentro daquela casa, cozinhando, passando toda a raiva dela pra comida que ela tá cozinhando. E é muito desconfortável ver aquela cena também, porque ela tá fazendo uma bagunça, e xingando, falando que a Sue, ela não seria o que ela seria se não fosse pela Elizabeth, o que é uma verdade, porque a Sue é uma versão da Elizabeth. Ela ficou virada, louca, maluca. O que faz sentido, eu também ficaria. Ela ficou velha e feia, e a menina tá falando mal dela em rede nacional, babado. Quando elas trocam, a Sue vê a casa como ela ficou, e ela decide nunca mais trocar com a Elizabeth. Ela pega todos os frascos que restam, tira todo tipo de líquido que ela puder tirar da coluna da Elizabeth. E isso custou por 3 meses. 3 meses sem parar, ela tirou todos os líquidos que ela podia tirar da Elizabeth pro estabilizador. Então ela continuou vivendo meio que sozinha, digamos assim. Chegou a data do ano novo e a Sue ia tirar um pouco mais de estabilizador, mas não tinha mais o que ela tirar. Tava preto, horrendo, feio. Ela liga pra empresa e a empresa fala que a Elizabeth precisa estar acordada para ter mais estabilizador, porque o corpo vai produzir nessa uma semana, né, que ela estiver acordada. Aí a Sue não tinha muito o que fazer e ela, troca, né, safada. Quando a água bate na bunda, filha da poia. Elas trocam e a Elizabeth vê o monstro que ela se tornou. E ela liga pra empresa e ela fala que ela não quer mais, ela não aguenta mais, não dá mais, sabe? A Sue tirou tudo o que ela podia tirar da Elizabeth. Tudo que a Sue pudesse tirar, ela tirou. A beleza dela, a casa dela, o dinheiro dela, tudo, sabe? O trabalho dela. A Sue sugou a Elizabeth o máximo possível que ela pudesse. E agora a Elizabeth não tem nada. Então aí a empresa entrega pra ela o apagador, nem lembro o nome, finalizador, e finaliza a Elizabeth. Mas logo nisso, a Elizabeth, ela se arrepende completamente disso, porque agora, como ela tá feia, e é a primeira vez em todo o filme que ela fala que ela se odeia e que ela precisa da Sue viva, porque pelo menos tem alguém que ama uma parte dela, e que a Sue é a única parte que as pessoas gostam, né, que as pessoas amam. Mas vamos ser sinceros que em algum momento a Sue vai envelhecer e as pessoas não vão querer a Sue. Eu acho que a Sue até sabe disso, deve ser por isso que ela tá aproveitando o máximo possível de jovialidade que ela tem. Então ela decide fazer a troca, porque ela pensou que podia ter uma esperança entre as duas, né, ter essa troca, então dá um pouco da vida dela pra Sue. Daí a Sue acorda e mete a Elizabeth na porrada de uma maneira tão maluca. Sinceramente, tem um momento que ela chuta a Elizabeth no ar, e foi aí que eu literalmente saí da zona de acreditar no filme, sabe? A zona de descrença. E eu falei, mano, começou a patifaria, começou a mentirada. Começou durante todo o filme, um monte de coisa acontecendo que é uma mentirada. Nesse momento eu falei, não, começou a mentirada. Pois é, eu sou bem influenciável, vou ser bem sincera. Ela acaba matando a Elizabeth a porrada. Nossa, que triste. Então ela vai pro evento, toda linda, toda bela, toda maravilhosa. Só que partes do corpo da Sue começam a cair. Os dentes, a orelha, as coisas da Sue começam a cair. Então ela volta pra casa completamente desesperada, com apenas um intuito: tomar a ativação e ter uma outra versão mais perfeita dela. E quando ela toma a ativação, ela dá um meio que grito, sabe? Ela fala, eu preciso de uma versão melhor do que a minha, sabe? Alguém mais bonito do que eu. I just need a better version of myself. Please give me a better version of myself, please.
E assim nasce um monstro, a Elisa Monstro, a Elisa, a Sue Beth, a Monster Elisa Sue, algo assim. E que são cenas até um pouco engraçadas, mas foi, sei lá, foi o bichinho foi o monstro que eu tive mais empatia ao redor do filme. Eu não tive empatia nenhuma com a Sue. Eu, não, de certa forma, não tive tanta empatia com a Elizabeth, do mesmo jeito que eu tive com a Elisa Sue. Ela é um monstro que queria ser bonito e que, de certa forma, sentiu que ela devia ir de qualquer jeito mesmo, daquele jeito que ela tá, pro evento, que pras duas era um evento muito grande, tanto pra Sue, tanto pra Elizabeth, o evento de fim de ano era uma coisa muito grande, e ela foi de qualquer jeito mesmo, e ela sofreu muito. As pessoas tiveram muito preconceito com ela, e foi muito triste de ver, sabe? Tirando toda a parte do sangue, que, enfim, eu vi em alguns lugares que tinha uma referência a Carrie a Estranha. Na verdade, todo o filme tem referências a filmes antigos, como Psicose e tudo mais, teve várias referências de filmes antigos, mas eu fiquei muito triste com a forma que eles trataram a Elisa Sue. Fiquei realmente bem triste. E outra, até a parte dela aparecer no palco, ela tava com uma foto da Elizabeth, o que é muito engraçado, porque ela não tava com uma foto da Sue, sabe? Tá realmente mostrando que as três agora eram a Elizabeth de alguma forma. Eu senti de algum jeito de que a Elisa Sue era o jeito em que a Elizabeth se sentia, sabe? Como ela se via como um monstro feio, sabe? De maneira horrenda. Sendo que não era isso de fato, sabe? Mas ela me pareceu de uma maneira tão confiante, a Elisa Sue agir, que, sei lá, me faz parecer que foi um momento de aceitação. Tipo, eu vou de qualquer jeito, eu vou desse jeito aqui. Agora, eu quero estar lá, então eu vou estar lá. Depois de tanto preconceito em que a Elisa Sue sofre, depois de baterem nela, tirarem partes dela, atirarem nela, ela foge e ela cai no chão e meio que explode. E uma parte do rosto que tinha na Elisa Sue, era um rosto da Elizabeth, ela vai até a calçada da fama, a estrela da fama, né? E fica lá em cima, tipo, e fica lá. E morre. E esse é o final do filme. Antes das considerações finais, por favor, dê seu like, se inscreva no canal, porque são coisas muito, muito importantes pra mim. E eu agradeceria muito se vocês fizessem isso. Muitas partes desse filme me deixaram com muita, muita aflição. Muitas mesmo. Tem uma cena do diretor comendo camarão demitindo a Elizabeth, que é uma coisa horrenda. Eu tenho muita sensibilidade a sons e ver aquilo, ver ele comendo camarão, foi uma coisa horrorosa. Eu não indico isso pra ninguém. Foi horrível, horrível. O filme fala muito sobre aceitação, a pressão estética, principalmente no meio do entretenimento. Existe hoje até artigos que falam sobre mulheres atrizes que não fazem filmes mais por causa da imagem. Até mesmo a própria protagonista, a Demi Moore, que fez a Elizabeth, ela era uma atriz muito, muito requisitada quando era mais jovem, mas depois que ela atingiu uma idade, ela não faz mais muito filme. Tanto que a própria diretora do filme, a Caroline, algo assim, ela ficou até com medo da Demi Moore não aceitar fazer o filme, mas que bom que ela aceitou, porque eu achei que foi perfeito ela fazer esse papel, foi incrível. E há boatos que ela possa até ganhar um Oscar com esse filme. Eu espero que sim. Mas vamos ser sinceros, nunca colocam filmes de terror em categorias, o que é uma coisa ridícula. Deviam ter uma categoria pra filmes de terror no Oscar, pelo amor de Deus. E vamos ser sinceros, mesmo que você queira, nunca vai existir uma versão mais bonita e melhor de você, sabe? Sempre você vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Você nunca vai estar satisfeito com a sua aparência, sabe? E isso é muito triste, de certa forma, como a pressão da indústria colocam não só sobre as pessoas que fazem parte da indústria, como, por exemplo, cantores, atores, diretores, pessoas já no meio do entretenimento, tem essa pressão sobre eles, mas, de certa forma, essas pessoas nos influenciam, isso vai cair sobre nós também, o que é muito bizarro. E isso é uma coisa que eu tava pensando muito sobre mim também, sabe? Porque eu fiz uma franja, não gostei da minha franja, ela tá aqui, tá aqui. E essa foi realmente a minha intenção. Eu fiquei pensando em se eu vou esconder ela ou não, mas acho que isso é exatamente o que o filme quer passar, sabe? Porque eu tô aceitando a Shelley com franja, que ela não gostou, e pensando como se eu fosse um monstro, como tal a Elisa Sue. E aí eu paro e me vejo como esse monstro, e depois eu penso, minha aparência tá boa, tô bem do jeito que eu tô, então tá tudo bem, é só uma franja, cresce, tá tudo bem, é só uma franja.
o mundo não vai acabar, eu não vou ficar menos bonita por causa de uma franja mal cortada. Então eu fico muito mais relaxada depois que esse filme apareceu na minha vida. Um filme de terror muito bem feito. Eu nunca tinha visto um body horror, porque pra mim, foi certo mentira, eu assisti um só, que foi A Mosca, mas eu era muito nova, então eu nem tinha pensado nisso. Eu nem sabia que existia essa categoria body horror, pra mim era só terror, e tá tudo bem. Mas o filme ele é muito bom, me deixou com muita aflição, o que pra mim isso é muito legal, porque essa era a intenção e eles fizeram isso com muita maestria. E eu adorei sentir a aflição, eu não sei explicar, eu adorei sentir a aflição. Mas o filme ele é realmente muito bom, muito bem feito. O som dele, a sonografia dele é muito boa, a fotografia dele é muito boa. O filme, ele é muito, muito bom. Mesmo que tenha muitas coisas fora de linha ali no meio do filme. E eu adorei. Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido um pouquinho do filme. Um beijinho da Shelly. Tchau!